E aí galera, hoje o nosso vídeo tá igual ao time do Ceará contra o Barbalha, lotado, cheio, no caso deles de gols, e a gente aqui de assunto para a gente poder conversar não só sobre esse 5-0 importante do Ceará diante do Barbalha, que classificou o Ceará já está nas semifinais do Campeonato Cearense 2025, mas a partida e outras informações, né? Informações que vocês já sabem, informações que vocês vão saber no vídeo. Tem muita coisa para a gente conversar. Vou contar aqui uma parte da minha pauta aqui para vocês entenderem sobre o que a gente vai conversar. O Ceará oficializou o Alejandro Martínez, o atacante argentino, é jogador do Ceará agora para a temporada 2025 oficializado. A gente já sabia disso, vocês que acompanham a gente aqui já tinham essa informação. Vou falar tudo sobre como é esse empréstimo e a possível compra dos direitos desse argentino no final da temporada, e o que o Condé acha do atacante argentino. Tem garotada da base, tem gente voltando de empréstimo e tem jogador ampliando seu vínculo com o Ceará. Tem jogador marcando o gol já para comemorar novo contrato com o clube. Tem arquibancadas ainda fazendo o Ceará uma espécie de protesto. Locais da arquibancada do estádio Presidente Vargas, onde estão fechados para a presença do torcedor com faixas. É a segunda vez que isso acontece pelo segundo jogo consecutivo. A gente vai mostrar para vocês na íntegra os 5 gols da equipe do Ceará, os 5 gols dessa vitória diante da equipe do Barbalha, e analisar um pouquinho do que está sendo o Ceará nesse início de temporada 2025. Então, agora que você já sabe que tudo que vai ter aqui, sobre o que a gente vai conversar no vídeo, é hora de deixar o seu like. Deixar o like é legal, não diga que não é. É interessante, pelo menos para o canal. Então, deixe o seu like, não esqueça, o seu like é sempre muito importante e com ele você dá uma turbinada no nosso canal. Então, eu preciso do like para a gente poder ter sempre essa possibilidade de conversar com você e com mais pessoas que fazem parte, que estão aqui acompanhando o canal. Então, se você puder dar essa ajuda, o seu like, se você gostou do vídeo, o seu like é extremamente importante. E se você não é inscrito no canal, olha, tá na hora. Faça a sua inscrição no canal. A inscrição não custa absolutamente nada, é só ir lá no CAPT, na página principal do canal, e onde tem inscreva-se, você clica, se inscreve, vai vir o sininho, você ativa as notificações e quando tiver vídeo novo, você vai ser informado pela plataforma. Então, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição no nosso canal. Vamos falar sobre os assuntos? Olha, eu elenquei aqui vários assuntos sobre essa partida, essa vitória do Ceará contra o Barbalha, mas eu quero começar com o antes mesmo desse, com as informações que surgiram antes mesmo, mas que servem para a gente conversar agora. O Ceará oficializou a contratação do Alejandro Martínez. O Alejandro é um atacante argentino que estava no Talleres da Argentina e está sendo emprestado ao Ceará até o final de 2025. Como é que foi o acordo? O Ceará fez um acordo pelo Alejandro para comprar o Alejandro, mas para comprar o Alejandro só no final do ano. Ele terá o argentino emprestado até o final de 2025 e no final do ano compra os direitos dele. É obrigação de compra, mas essa obrigação tem 2 questões que precisam ser feitas para que a obrigação seja confirmada. O atleta tem que alcançar metas, a meta é em participações em jogos, em minutagem e em número de partidas. Então, se o Alejandro alcança isso, o Ceará tem a obrigação de comprar, desde que o Ceará no final do ano confirme sua presença na Série A em 2026. Então é isso, o Ceará continuando na Série A em 2026 e o Alejandro cumprindo as metas, no final do ano o Ceará contrata o jogador em definitivo. O contrato agora é empréstimo até o final do ano. O Ceará fica com o Alejandro em definitivo. E o técnico Léo Condé gosta do jogador. Ele deixou bem claro de que é um jogador que ele deu todo o aval para sua contratação e está feliz com a contratação do atacante argentino Alejandro. Alejandro
um jogador assim que foi monitorado pelo nosso departamento de análise, passado para o departamento de futebol, nos agradou muito, atacante de lado de campo, canhoto, tem o drible 1 contra 1, né? Característica do Fernandinho, só que atua mais do lado oposto, pé trocado. Eu acho que é um jogador com uma característica que a gente gostaria de ter no elenco, esse jogador de furar a linha de defesa adversária, principalmente quando o adversário está com a marcação mais baixa. Por algumas informações que eu tinha do Alejandro, isso que o Léo Condé falou sobre ele, já imaginava, mas como eu não lembrava dele jogando, alguns vídeos que vocês devem ter visto também, de algumas jogadas, eu fiquei pensando, ele é um Fernandinho do outro lado, né? O Fernandinho é um destro que procura o drible pelo lado esquerdo, o Alejandro é um canhoto que procura o drible pelo lado direito, e que como canhoto jogando pelo lado direito tem tudo para arrematar, como o Fernandinho faz e já fez do outro lado. Então essa é uma tendência natural do jogador com a perna invertida, como se chama hoje no futebol. E é isso mesmo, o próprio técnico Léo Condé já confirmou. Esperamos que o Alejandro vá muito bem, que tenha a mesma qualidade, uma qualidade realmente parecida com a do Fernandinho. Foi comparado aí com o Fernandinho, com o próprio técnico do Ceará, o Léo Condé. Bem, vamos falar de jogadores das categorias de base do Ceará. Eu sei que o torcedor antigamente não gostava, né? Falava de categoria de base, o torcedor não queria mais conversa porque queria contratação e jogador vindo de fora. Hoje há uma valorização da base, desde os tempos do Arthur Cabral, o torcedor começou a se afeiçoar à categoria de base do Ceará. Pois é, sobre a categoria de base, está retornando para o Ceará, essa semana entrou no bid o retorno dele, o meio-campista Davi. Davi é um jogador que esteve emprestado ao Grêmio, esteve emprestado ao Palmeiras e que está voltando para a equipe do Ceará. Ele é de fevereiro de 2024, portanto esse ano, no próximo dia 8, o Davi completa 21 anos. E o Davi tem contrato com o Ceará até o final do ano. Então ele volta para uma avaliação de jogar, né? Vai ser avaliar um teste, não. A avaliação é o seguinte, coloca ele com os profissionais, avalia se ele tem condição e aí amplia o vínculo do Davi, porque quando ele foi para o Palmeiras, quando ele foi para o Grêmio, a ideia é que ele é um jogador de altíssimo nível, tanto que esses clubes tiveram a intenção de ficar com o Davi, e por conta disso, o Davi poderia ser vendido para o exterior, ou para um desses clubes também. Isso não aconteceu, o Davi volta à equipe do Ceará e agora vai ser utilizado pelo Ceará. Às vezes que eu vi o garoto, achei ele com um bom passe, com uma inteligência técnica diferenciada na categoria de base. Agora ele vai ter a chance de mostrar isso no profissional. Ele é de baixa estatura e talvez esse seja o seu único defeito no futebol, porque tecnicamente é um jogador com grandes qualidades. Então esperemos como será o Davi e o que fará o Davi na equipe profissional do Ceará, porque ele deverá ter, ele já está no grupo, deverá ter a sua oportunidade entre os profissionais do Ceará. O Zé Neto tinha o contrato encerrando agora em 2025 e ele ampliou o seu vínculo com o Ceará. Depois da excelente copinha que fez, o Zé Neto tem contrato com o Ceará agora até janeiro de 2027. Danilo, que história é essa de contrato até janeiro de 2027? É que esses jogadores das categorias de base, eles normalmente, diferente dos profissionais que fazem contrato até dezembro, eles fazem até janeiro, porque aí eles têm a condição de jogar a copinha daquele ano. Então, os contratos são feitos até 31 de janeiro. Então, Zé Neto com contrato até 31 de janeiro de 2027, para quem sabe jogar a copinha de 2026 e a copinha de 2027. Aí, claro, se houver interesse do clube dele jogar a copinha, que se ele estiver muito bem no profissional, ele não vai mais para copinha nenhuma, vai ficar mesmo no profissional do Ceará. Outro atleta que renovou o seu contrato, o Guilherme que hoje entrou em campo, marcou um gol pelo Ceará na vitória diante do Barbalha. O Guilherme que participou ativamente com um gol dessa goleada do Ceará, primeira no ano. O Guilherme teve seu contrato renovado durante a semana até 26 de janeiro de 2026. É a situação parecida com a do Zé Neto, mais um ano antes.
para que ele jogue possivelmente a Copinha de 2026. Mesma coisa que eu digo do Zé Neto, se ele for profissional, está, né, no profissional, se ele seguir jogando bem no profissional, ele vai ter a condição de seguir a sua carreira profissional e aí não vai mais jogar Copinha nenhuma, já vai ser tratado como profissional. Ele já deu um primeiro passo fazendo gol na sua segunda partida como profissional pelo Ceará, diante do Barbalha, nessa vitória por 5-0. Então, sobre jogadores da base, é isso aí que a gente tem para conversar. Agora vamos conversar sobre violência. Não é que eu quero que você seja violento ou agir com violência, mas a violência nos estádios ninguém quer, ninguém curte, ninguém está afim que ela continue. E o Ceará está fazendo uma campanha bem interessante, que eu estou achando. Eu vou criticar a campanha, mas vou continuar dizendo que ela está interessante. Vou criticar não a campanha em si, mas o que eu acho que ela deve ter a mais, certo? Vamos iniciar aqui. O Ceará colocou, é o segundo jogo consecutivo, já estava no jogo contra o Iguatu, em que uma parte reservada a torcidas organizadas, ela está lá, as torcidas organizadas não estão podendo entrar no estádio, ela está lá com duas faixas. Uma das faixas tem lá, jogamos juntos contra a violência nos estádios. E você percebe que tem uns torcedores até ali embaixo, porque a foto foi tirada por mim, foi tirada muito cedo, aquela parte de baixo ali, daquele alambradozinho para baixo, ela ficou lotada. E dava para o pessoal lotar lá em cima. Por que eles não lotaram? Porque o Ceará deixou aquela parte ali acima fechada com um sentido de protesto. Assim como essa outra faixa que fala rivalidade apenas em campo e não nas arquibancadas. É bem do lado da outra, também um espaço que era reservado para torcidas organizadas e que foi colocado apenas como espaço. O Ceará deixou o espaço lá, é como se fizesse um protesto. Ali não fica ninguém e ficam apenas as pessoas naquela parte abaixo no alambrado. Não é o mesmo lugar, a foto é num outro lugar bem pertinho. Quem conhece aqui o Presidente Vargas sabe, dá para ver ali uma parte da coberta do ginásio Aécio de Borba, nessa da rivalidade, na outra não, na outra já dá para ver ali algumas árvores que são na lateral ali do Aécio de Borba. Então, para você entender, esses dois locais, o Ceará retirou lá a possibilidade da entrada do torcedor, isolou aqueles locais para ficar uma forma de protesto. Tudo que o Ceará fez, isso aí, corretíssimo. O que disse a diretoria do Ceará em nota, ou o vice-presidente, que veio aqui mesmo conceder entrevista coletiva, acho correto o doutor Hernando Shoa Sobrinho. Tudo que eles disseram, correto, tudo certinho. O que é que eu vou fazer uma crítica? As providências precisam ser tomadas para que não aconteça mais. Torcedor não vai deixar de ser violento porque o local dele lá ficou reservado. O torcedor não vai deixar de ser violento, aqueles torcedores que são violentos, porque o Ceará tomou a medida de uma nota na rede social. A violência não vai deixar de acontecer porque o doutor Hernando Shoa veio conceder uma coletiva e criticou as atitudes. A atitude tem que ser criticada, tá certo? Esse tipo de protesto eu acho muito legal, porque mostra para os outros torcedores o que o clube está fazendo, tá certo, que aquele torcedor perdeu espaço no estádio porque ele é violento, está certo, serve para os outros. Para o torcedor que pratica violência, isso não serve. O que serve é punição. Punição. E eu não vou fazer defesa nenhuma de nenhuma torcida organizada, mas a punição tem que ser para a pessoa. Para a pessoa. A torcida pode até ser punida se avaliou-se que ela foi conivente, mas precisa haver a punição por pessoa, por cada um. Porque se todos os baderneiros forem punidos e deixarem as torcidas organizadas, as organizadas serão ótimas. Se todos os baderneiros deixarem os estádios ficarão ótimos. Então precisa encontrar quem foi. Foi você brigou, você correu para brigar também, tudo bem, você incitou ou praticou violência. Tem código penal contra isso. Você vai ser preso, vai responder processo e não vai poder ir para o estádio.
Isso precisa ser feito. Ótimas as atitudes que o Ceará tomou. Fortaleza também tomou ótimas atitudes, mas precisa da atitude final. E talvez não seja dos clubes, é do poder público. Pegar essas pessoas, punir essas pessoas e mostrar para os outros, ó, se você fizer a mesma coisa, você vai ser punido também. Vai ficar preso, vai ficar impossibilidade de assistir o jogo do seu time e vai ficar fichado na polícia. Ninguém quer isso. Acredito que ninguém quer isso. A 99,9% das pessoas não desejam isso. E a paz nos estádios vai começar a reinar. Você, amigo, você, amiga, vai começar a poder levar sua família para os estádios de futebol. Então, é esse o meu pensamento sobre isso. Vamos pensar no jogo agora? Vamos pensar aqui na partida, na vitória do Ceará, 5-0. O Ceará fez a maioria dos gols ali no terço final do jogo, mas venceu jogando bem melhor do que o seu adversário e conseguindo mostrar na questão técnica essa qualidade que teve. O técnico Léo Condé fez uma avaliação dessa partida do seu time, dessa vitória por 5-0 diante do Barbalha. Realmente conseguimos fazer um jogo forte, né, durante toda a partida. Primeiro tempo um pouco de dificuldade para sair da forte marcação do adversário, praticamente marcando de forma individual a nossa equipe, mas mesmo assim construímos ali umas 2, 3 boas possibilidades de gols. No intervalo a gente fez algumas correções ali de movimentações, como ele estava marcando individual, a gente passou adiantamos um pouco o Sobral, né, e para pesar ali a última linha deles, e também trabalhamos com o Mugni um pouco mais aberto para criar espaço no meio para o Ailon jogar. E o Ailon foi peça fundamental no segundo tempo ali, não só pelos gols, mas principalmente pelas movimentações que ele criou ali, e a seriedade da equipe também. E é natural, com o andamento dos jogos, dos treinamentos, a gente melhorar também o nosso condicionamento físico, né? Eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar melhor, né? Diferente das partidas anteriores, a dinâmica do jogo. Então acho que isso foram fatores assim importantes para a gente conseguir fazer um segundo tempo forte. Olha, galera, concordo com o Léo Condé. O Ceará começou realmente melhor a partida, é por isso que ele marcou o gol. Ele já andava ali pela área adversária buscando o gol, e com uma assistência do Mugni acaba marcando o gol número 1 do Ceará. Dava a impressão, porque o Ceará já estava atacando nesse momento, que o Ceará poderia fazer mais gols, que o Ceará poderia ampliar ainda no primeiro tempo o marcador, mas a equipe do Ceará ela acabou errando muito, virou um time afobado, queria que os passes fossem mais rápidos e às vezes os passes foram muito à frente, os lançamentos tomaram o jogo ao invés de passes mais curtos, da bola certinha, era a bola muito esticada, e o Ceará acabou tendo que dividir muitas bolas. Os seus atletas, principalmente do setor de meio campo para frente, dividiram muitas bolas com os adversários. O lado positivo é que eu vi um Ceará brigando pela posse da bola, eu vi um Ceará competindo pela posse da bola, mas também, infelizmente, também vi um Ceará que cometeu naquele momento muitos erros. Então, por isso o primeiro tempo terminou com essa vitória magra de 1-0. No segundo tempo, o Ceará estava nessa ainda de competir muito, de brigar muito pela posse, mas de não conseguir assim tantas jogadas reais de gol. Poderia ter ampliado em um ou outro momento, mas não teve aquela pressão que a goleada transparece. Depois ele faz essa pressão, depois a goleada realmente acontece. O segundo gol acontece num lance assim de pura qualidade técnica, né? E que interessante que o Ailon teve toda uma tranquilidade para marcar esse segundo gol. Ele precisava muito, estava precisando demais do segundo gol, estava precisando demais de desencantar. Mais uma vez veio um lance com o Mugni, um lance que começa com o Mugni, que passa pelo Eric Melo, e depois o próprio Mugni passa a bola para que o Ailon, com essa tranquilidade, possa marcar o segundo gol do Ceará. E aí abriu o caminho para a goleada. Aí o adversário não soube
marcar o Ceará, não sabia se atacava ou se marcava, nem conseguiu atacar e nem conseguiu marcar. Inclusive teve, né, uma chance de gol, sim, a equipe do Barbalha, mas afora aquele lance, o Ceará foi senhor da partida e marcou mais 3 gols, poderia ter sido muito mais. Marcou com o garoto, o Guilherme. Achei também interessante esse lance, porque estava falando de briga, de busca, de competição. O Guilherme mostrou isso no lance e mandou um balaço para não dar nenhuma chance para o goleiro, né, que eles chamam de Colômbia, o Luiz Valência, fazer a defesa. Realmente um gol com chutaço do garoto Guilherme, marcando o seu primeiro gol como profissional. Ali 3-0, estava aberto um caminho para uma goleada e o Ailon chega para marcar o 4º gol, né, de peito, de barriga, né, jogando a bola para dentro. Que bom que coroou também uma boa partida do zagueiro Marlon. Estava precisando fazer uma boa partida, né? O Marlon já tinha 3 jogos no Ceará, mas 3 jogos de tremenda insegurança. O jogo contra o Náutico foi terrível do zagueiro Marlon. Dessa vez ele foi muito bem lá atrás e quando foi à frente recebe essa bola do Fernando Sobral, meio que chuta cruzado, né? E o Ailon com muita coragem coloca aí o corpo na bola para de peito fazer o 4º gol do Ceará. O 5º gol, bem que poderia ter sido do Lourenço, né? O Lourenço, mais uma vez, muito bem, entrou no final, entrou no segundo tempo, e toda essa mudança para essa goleada passou pela presença do Lourenço em campo. O Lourenço bate muito bem a falta, o Valência consegue ainda fazer a defesa, mas aí o Matheus Araújo chega, não tem jeito, manda a bola para a rede, manda a bola para o gol, manda a bola para definir uma grande goleada do Ceará por 5-0 em cima da equipe do Barbalha. Implicações da goleada: uma certa tranquilidade. Quando você vence por um placar dilatado, é impossível que não venha esse pouco aí de tranquilidade, mas também com uma goleada como essa você amplia o seu saldo de gols. O Ceará até aqui tinha em 3 jogos 3 gols de saldo, porque foi um gol de diferença em cada jogo. Era o primeiro jogo que o Ceará não tomava gol contra o Iguatu. Agora o Ceará faz 5 e não toma, então ele chega a um saldo de 8. Em relação a buscar uma melhor campanha dos 2 grupos, o Fortaleza tem um saldo de 11. O Ceará precisaria vencer o Fortaleza. Mas se acontece um empate no Clássico Rei, que é muito comum nos clássicos, o Ceará tem a condição de tirar essa vantagem nos jogos semifinais, já que com a vitória o Ceará está classificado para as semifinais. Em relação ao jogo em si e aos atletas, chama a atenção essa possibilidade de ter um jovem como o Guilherme entrando, ajudando e fazendo gol. O técnico Léo Condé também falou sobre o assunto. A gente está procurando dar essa oportunidade para o Guilherme, muito em cima daquilo que ele vem apresentando nos treinamentos, né? É claro que a copinha foi importante, ele se destacou, e a gente, junto com a direção de futebol, a gente fez a opção de puxar alguns atletas, não só o Guilherme, como também o Gabriel, o Zé Neto, né, entre outros. Então a gente puxou 5 atletas da base, e aí no dia a dia a gente vai observando aqueles que estão se destacando mais, naturalmente a oportunidade deles vai surgindo de uma maneira mais rápida. Então no último jogo ele entrou pelo lado do campo, entrou bem. Hoje eu pedi para ele alternar com o Ailon ali, tanto hora aberto pela direita, hora trabalhando pelo centro do campo. A questão da posição dele específica, nós vamos achar onde que ele se sente melhor, onde ele produz mais, mas de fato é um atacante muito interessante, com muito potencial, e espero que ele possa se firmar aí no elenco principal do Ceará. E o que o Ceará tem daqui para frente? Daqui para frente o Ceará tem a partida contra o CSA nesta quarta-feira, o confronto das 9h30 da noite, aqui mesmo no estádio Presidente Vargas. Como começou mal a competição, aquela derrota com o Náutico, vai precisar vencer para pontuar e começar a melhorar na classificação da Copa do Nordeste, para tentar uma classificação para a próxima fase da competição. No sábado enfrenta o Fortaleza, é a 5ª e última rodada do Campeonato Cearense. Clássico é sempre clássico, mas em relação à classificação,
o Ceará já está classificado nas semifinais, ele não pode melhorar a sua classificação dentro desse estadual. Contra o Confiança na terça-feira, dia 11 de fevereiro, quer dizer, nessa quarta é o CSA, na outra terça o Ceará enfrenta o Confiança, os 2 jogos, o Ceará como mandante das 2 partidas. E aí vai aguardar semifinais do estadual, mas antes disso vai jogar contra o Bahia. Esse jogo ainda não tem a data estipulada, a data marcada pela CBF, mas a partida acontece em Salvador. Então, são esses os próximos jogos, é o que o Ceará tem para frente. O ótimo do Ceará ter já se classificado por antecipação, mais do que chegar na semifinal, que já é ótimo, que já é muito bom, é ter pulado 2 datas. São 2 datas de quartas de final, jogo de ida e jogo de volta das quartas, que o Ceará não vai jogar. Então são 2 datas que dá para ele com mais tranquilidade marcar os seus jogos da Copa do Nordeste até chegar ao momento de jogar as semifinais do Campeonato Cearense. Imagina o Ceará com todos os jogos do seu grupo ali na Copa do Nordeste. São 8 times num grupo, o Ceará enfrenta 7 adversários. Imagina só o Ceará tendo que fazer esses 6 jogos que restam, já jogou contra o Náutico, em meio a 2 jogos de quartas de final do Campeonato Cearense. Seria uma complicação. Sendo assim, o Ceará pula essas 2 datas, 2 jogos a menos na temporada e pode jogar com certa tranquilidade e tentar a sua classificação na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é importante, ela já foi xodó do torcedor do Ceará. Talvez hoje não seja pensando que o time está voltando à Série A do Brasileiro, mas é sempre uma competição extremamente importante e é a competição de início do ano que rivaliza com o Campeonato Paulista em importância e em qualidade técnica dos seus adversários. Então, a importância da Copa do Nordeste tem que ser vista pelo Ceará, também no cunho financeiro, porque a cada avançar de fase, dinheiro entra no bolso. E aí você me pergunta, mas no Cearense não é assim? Não, no Cearense não é assim. No Cearense os times têm uma cota para jogar e pronto. Ele pode ser campeão, como o Ceará foi ano passado, que não ganha absolutamente nenhuma premiação. Na Copa do Nordeste não é assim. Você avança para a segunda fase, tem premiação. Você avança para a terceira fase, tem premiação. Você é campeão, tem premiação. Você é vice, tem premiação. É uma competição que, tanto tecnicamente quanto financeiramente, é muito mais rentável para o clube. E amigo e amiga, sempre é muito interessante termos essa conversa, esse bate-papo por aqui, conversarmos, fazermos esse vídeo, passarmos as informações para vocês e ouvirmos de vocês também, porque os seus comentários são sempre muito importantes. Então, deixem os seus comentários para a gente poder conversar, para a gente poder melhorar, para a gente poder ter informações dentro do canal que vocês me pedem e eu vou em busca delas, mas também deixe o seu like para engrandecer, para dar força para o nosso canal. E se ainda não é inscrito, está na hora de fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, ative o sininho, ative a notificação para a gente se reencontrar o mais breve possível em outros vídeos, sempre por aqui. E essa é a nossa promessa. Se Deus nos permitir, a gente volta a se encontrar em outros vídeos. Até lá, galera!